Esse tempo seco, ele pode agravar algumas doenças como a rinite, a sinusite e também outras doenças respiratórias, facilitando crises alérgicas e também infecções. Quem tem as dicas para evitar, para tratar todas essas situações é a médica e presidente da Associação Goiana de Otorrinolaringologia, Seção Goiás, a doutora Juliana Cacheto. Doutora, está tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. A honra é nossa em receber a senhora. Doutora, nós estamos no mês de julho, né? Está começando esse tempo seco, mas como é que está a situação agora em relação a essas doenças? Jordevar, essa situação está bem crítica. Quando começa ali maio, que a temperatura começa a baixar e as chuvas também começam a diminuir, a gente tem um aumento dos problemas respiratórios, principalmente relacionados à hiperreatividade da via aérea. Então, aquela pessoa que já tem rinite, tem bronquite, tem asma, nessa época os sintomas se agravam justamente por conta das mudanças climáticas. Junto a isso, a gente tem uma circulação maior de alguns vírus, como, por exemplo, o vírus da gripe, o influenza, o vírus sincicial respiratório e outros vírus, como adenovírus, sinovírus. Então, a gente junta uma via aérea que está mais sensível com um vírus que está circulando em maior proporção. Então, a gente tem muita doença respiratória nessa época do ano. Doutora, quem tem rinite, tem alergia, o que tem que fazer nessa época agora? Precisa se prevenir. A rinite é uma doença que é passível de tratamento, a gente tem tanto tratamento com medicação, nós temos a imunoterapia, que são as vacinas, e a gente tem possibilidade de melhorar os sintomas com cirurgia. Então, quem já sabe que tem rinite, é a hora para procurar o seu médico de confiança e realizar um tratamento antes que os sintomas se instalem com maior força. Gripe, doutora, a gente está vendo aí, a Secretaria Estadual de Saúde tem dito aí, com levantamento, que mostra que o povo não está vacinando como deveria. Isso complica? Certamente. Então, quando a gente fala de cobertura vacinal, a gente protege a nós mesmos e a gente protege quem está em volta. Sim. Uma pessoa transmite para uma grande quantidade de outras pessoas. No meio dessas outras pessoas, nós temos também indivíduos que são mais vulneráveis ou que às vezes têm contraindicação para vacina. Então, às vezes, nós que somos mais jovens, mais saudáveis, nós vamos pegar uma doença de uma forma mais amena, mas a gente pode contaminar uma pessoa que às vezes está gestante, que faz quimioterapia, uma criança pequena e que eventualmente vai ter a forma grave da doença. Então, a vacinação é um ato de autoproteção e também de proteção comunitária. Que recado a senhora daria para os pais, pai e mãe, que não levam os filhos para vacinar? Na verdade, hoje a gente tem uma onda de antivacina que é muito forte. Na verdade, isso se baseia muito em mitos. A gente tem muita desinformação, informação inadequada na internet, gente querendo lacrar, ganhar seguidor, mas que não se baseia em evidências científicas. Os estudos demonstram que as vacinas salvam vidas. É por isso que hoje a gente tem muito mais criança que sobrevive do que na década de 60, do que na década de 50. A gente não tinha saneamento básico, a gente não tinha vacina. Era muito comum que as crianças morressem ainda na primeira infância. Então, as vacinas são responsáveis por todos esses adultos saudáveis que nós temos. Então, negar essa informação é negar saúde para as crianças do futuro. Doutora, eu queria mudar um pouquinho o assunto, até porque a gente estava conversando aqui sobre aquela criança, né, de 2 anos de idade de Goianira que acabou morrendo por causa de um grão de milho. Como é que é essa situação, hein? Jordevar, esse foi um caso, acho que icônico, assim, que deixou todo mundo muito triste, né, estupefato com essa situação. Eu acho que toda morte, ela não pode ser normalizada e ela deve levar a gente a um momento de reflexão. Então, eu não tenho informações detalhadas sobre o caso, que eu sei é que é uma criança de 2 anos que introduziu um milho no nariz. É uma situação corriqueira, a gente sabe que criança dessa idade faz isso mesmo e durante a remoção houve ali algumas coisas que... Mas eu queria, inclusive, perguntar para a senhora entrar num assunto que é o que me interessa nesse momento. Tem, por exemplo, no SUS, na rede pública, por exemplo, acontece um negócio desse aí, você tem que levar a criança lá de uma forma de emergência, tem? Não existe. Não tem? Não existe. Esse é o grande problema, porque isso acontece todo dia e o médico não tem para onde encaminhar essa criança, né? Hoje nós não temos nenhum atendimento de urgência em Goiás que atende essa criança pelo SUS. E aí, nesse caso, quando acontece, qual é a saída, doutora? Então, a saída, muitas vezes, é o médico tentar remover, que foi justamente o que ocorreu lá em Goianira, né? Não sei detalhes sobre o caso. Muitas vezes, esses colegas pedem socorro para nós, então, muitos colegas otorrinos quebram galho, atendem sem cobrar, com um preço mais barato. O paciente faz uma vaquinha e paga pelo atendimento médico. Muitos aguardam aí 3, 4 dias, uma semana,
para esse procedimento ser realizado. Essas situações, esses acidentes são comuns? Eles são muito comuns. Com corpo estranho é muito comum, principalmente em criança abaixo de 3 anos. Pois é, tá então, né, uma solicitação para a autoridade, para o pessoal do setor de saúde, né? A gente precisa de ter uma unidade pelo SUS para atender esse tipo de emergência. Doutora Juliana Cacheta, obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu que agradeço.